Olá, seja bem-vindo. Essa é a nossa aula de biomoléculas. Hoje nós vamos falar sobre uma biomolécula muito importante, muito comum, nos organismos vivos, os carboidratos. Nós estaremos nessa aula tentando avaliar algumas características da sua estrutura e como isso influencia nas diferentes funções que esses carboidratos exercem nos organismos vivos. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a definição. O que é um carboidrato? Todos os carboidratos, por definição, eles são polidroxialdeído ou polidroxicetona. O que quer dizer isso? Polihidrox. Significam que são moléculas que apresentam mais de uma hidroxila. Então, todo carboidrato é polihidrox, tem mais de uma hidroxila. Mas ele pode ser aldeído ou cetona. O que é um grupamento aldeído? Olha aqui um grupamento aldeído. A gente pode simplificar dizendo que é aquele carbonila, o C-O, na extremidade da cadeia. Enquanto um polidroxicetona, por quê? Porque ele apresenta a carbonila, o C-O, entre duas moléculas de carbono. Então, todo carboidrato ele tem essa característica. Isso exige que, para que eu tenha um carboidrato, o mínimo de carbono que eu preciso são 3. Então, a menor quantidade que a gente vai observar, o menor tamanho que a gente vai ver num carboidrato, é uma molécula com 3 carbonos. Isso é o mínimo para que ele possa cumprir esses requisitos, certo? E com base nisso, sabendo disso, a gente consegue fazer uma classificação. Por quê? Porque existem carboidratos que são mais simples, os monossacarídeos. Esses apresentam apenas uma única unidade dessa estrutura anterior que a gente viu. Só tem uma unidade do polidroxialdeído ou da polidroxicetona. É um ou outro, tá? Por quê? Porque ele só tem uma unidade. Então, se a gente for olhar, por exemplo, a gente vai ver que uma glicose, uma frutose são monossacarídeos. Diferente do que a gente vai olhar se a gente for falar de uma sacarose, de uma lactose. Por quê? Porque esses dois carboidratos aqui, eles já entram no grupo do oligosacarídeo. Oligosacarídeos, o que é isso? São carboidratos que apresentam poucas unidades de monossacarídeos. Mas no caso da sacarose e da lactose, o grupo deles é mais específico ainda. Por quê? Porque essas poucas unidades são, na verdade, apenas 2. Então, são disacarídeos, formados por 2 unidades de monossacarídeos. E aqui a gente já começa a pegar um outro conceito. Se eu tenho 2 unidades, elas estarão unidas. Qual é o nome da ligação que vai fazer essa união? Serão as ligações glicosídicas. Nós veremos como essas ligações funcionam e qual a importância delas na função desses carboidratos. E um grupo mais complexo seria o grupo do quê? Dos polissacarídeos. Poli, de muito, é um polímero, tá? Então, a gente vai ver que amido, glicogênio, são moléculas grandes que contêm muitas unidades de monossacarídeos. Então, de uma maneira mais visual, a gente pode dizer, então, que os carboidratos podem ser monossacarídeos, quando tem apenas uma unidade, oligo porque tem poucos, algumas unidades. Mas nesse curso a gente vai se focar apenas nos disacarídeos. E os polissacarídeos, que já tem uma quantidade muito maior de monossacarídeos. Quando a gente fala dos oligo e dos polissacarídeos, eles estão unidos. Unidos através de quê? Através de ligações glicosídicas, tá? Então, as ligações glicosídicas são elas que ligam os monossacarídeos para formar os poli e os disacarídeos. Vamos começar falando dos monossacarídeos. O que é? Que característica eles têm? Eu já entendi que ele tem apenas uma unidade. Isso faz com que eles sejam os carboidratos mais simples. São as estruturas mais simples que nós observaremos.
tá? Tem algumas características. Uma principal que chama atenção é que os monossacarídeos, eles são o quê? Naturalmente solúveis em água, ou seja, são compostos polares. Eles se dissolvem em água, diferente se a gente colocar num solvente apolar. Uma outra coisa é que quando a gente pensa em carboidrato, especialmente nos monossacarídeos, a gente pensa no quê? Carboidrato é uma coisa doce. Não, não necessariamente todo carboidrato é doce. E mesmo em relação aos monossacarídeos, a gente vai ver aqui, a maior parte. Se é a maior parte, é sinal de que tem alguns que não apresentam sabor doce. E como a gente disse que ele é mais simples, a gente vai perceber uma coisa. Essa cadeia, ela é simples e ela é não ramificada. A gente, quando estudar os polissacarídeos, nós observaremos ramificações. Nos monossacarídeos, essas ramificações não acontecem. Como a gente já falou, todo monossacarídeo, ele é um aldeído, ele apresenta um grupamento aldeído, ou ele apresenta um grupamento cetona. Isso permite para a gente uma classificação. Então, toda vez que um monossacarídeo apresentar um grupamento aldeído, nós diremos que nós temos uma aldose. Esse ose é um sufixo muito comum quando a gente fala de carboidratos. Então, ose, para dizer que é um carboidrato do tipo aldeído, aldose, e uma cetose, um carboidrato do tipo cetona. E tem mais um detalhe que a gente tem que se atentar. Todo carboidrato apresenta um carbono anomérico. Tá? Isso aqui vai ser muito importante para o que a gente vai falar daqui para frente. Então, o carbono contendo a carbonila, ou seja, que tem um C-O, é um carbono anomérico. Os monossacarídeos podem ser classificados também como? Além da gente classificar se ele tem aldeído ou cetona, a gente pode classificar em função da quantidade de carbono que ele apresenta. Então, se ele tem 3 carbonos, uma triose. Se tem 5 carbonos, uma pentose. Se tem 6 carbonos, uma hexose. São os mais comuns que nós observaremos. Então, olhando uma estrutura, como é que a gente vai se acostumar a visualizar essas estruturas? Então, os monossacarídeos, que mais simples que nós veremos, serão esse aqui, o gliceraldeído. Por que esse gliceraldeído, assim, a gente destaca ele? A gente vai falar muito dele ainda, tá? Ele é uma triose. Por que ele é uma triose? Porque ele apresenta 3 carbonos. E ele é do tipo aldose. Por que ele é uma aldose? Porque ele tem um grupamento aldeído. Então, a gente diz que o gliceraldeído é uma aldotriose. Juntei as duas classificações. Eu digo que ele tem um grupamento aldeído e digo que ele tem 3 carbonos, uma aldotriose. Diferente da dihidroxicetona. Por que a dihidroxicetona ela é um pouquinho diferente? Ela também é uma triose, ela também tem 3 carbonos. Mas agora, qual é o grupamento que a gente observa aqui? A gente observa o grupamento cetona. Por isso, a dihidroxiacetona ela será uma cetotriose. E agora, se a gente fosse olhar outros 2 monossacarídeos muito comuns, a glicose e a frutose. A glicose e a frutose são hexoses. Por que são hexoses? Porque apresentam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Porém, a glicose ela é do tipo aldose. A frutose é seu isômero. Por que é seu isômero? Porque a frutose já apresenta o quê? Não tem mais a função aldeído. Na frutose, a gente já observa a função cetona. Então, a glicose e a frutose são isômeros do quê? De função. A gente vê essa diferença na função que a gente tem nesses monossacarídeos. Então, a glicose é uma aldohexose. Já a frutose é uma cetohexose. Falando
dois tipos de monossacarídeos, agora falando das pentoses, como exemplo, a gente pode trazer a ribose. A ribose é um açúcar que está presente aonde? A gente já ouviu falar de ribose, mas a gente escuta falar da ribose e a gente escuta falar da desoxirribose. Ambas estão presentes nos ácidos nucleicos. A ribose é o açúcar que está presente aonde? No RNA. E a desoxirribose é o que está presente no DNA. Qual é a diferença entre elas? Observe esse nome. 2-desoxirribose. O que aconteceu aqui, então? Se a gente olhar carbono 1, carbono 2. Carbono 1, carbono 2. Qual é a diferença que a gente observa? A gente observa que aqui, ó, na ribose, eu tenho um oxigênio no carbono 2, o que não acontece na desoxirribose. Então, é indicativo que essa ribose aqui, ela perdeu o oxigênio do carbono 2. Então, a desoxirribose é uma modificação da ribose. É uma ribose que perdeu esse oxigênio. E isso causa uma diferença funcional no nosso organismo. Enquanto a ribose está presente no RNA, a desoxirribose está presente no DNA. Isso daqui a gente já conhece bem. Por que a gente já conhece bem? Porque a gente já sabe o que é esse carbono assimétrico, esse carbono quiral. Se a gente não sabe, precisa voltar lá naquela aulinha de fundamentos da química, né? E a gente já sabe que todo carbono assimétrico, todo carbono quiral, qual é a principal característica dele? Ele apresenta 4 ligantes diferentes. Ele apresenta imagens que são complementares no espelho, mas que elas não são sobreponíveis. E por que é importante eu lembrar disso? Porque os nossos carboidratos, os nossos monossacarídeos, apresentarão 2 isômeros. Um isômero do tipo D e do tipo L. Porém, nas células, nos nossos organismos vivos, os carboidratos usados serão do tipo D. Nós não usaremos os carboidratos do tipo L no nosso metabolismo. Muito bem. A gente falou aí de classificação pelo número de carbono. Então, já entendi que eu posso ter trioses com 3 carbonos, eu posso ter com 4, eu posso ter com 5, eu posso ter com 6. Estou entendendo que existe uma diferença em relação a esses carboidratos. Por quê? Observa aqui uma coisa. 4 carbonos. Aí, de repente, apareceu eritrose, treose, ribose, arabinose, xilose, lixose. Uai, o que está acontecendo aqui? Não são todos com 5 carbonos? Não. E por que eles estão com nome diferente? Está vendo que está sendo destacado aqui um carboninho em rosa? Esse carboninho em rosa, gente, todos esses carbonos em rosa são centroquirais. São carbonos assimétricos. E o que quer dizer isso de ser carbono assimétrico? Significa que tem os 4 ligantes diferentes. E por que ele está sendo destacado? Porque perceba uma coisa. Enquanto a ribose, todas as hidroxilas estão viradas para um lado. O mesmo não acontece com a arabinose. Por quê? Porque na arabinose, uma das hidroxilas está virada para o lado contrário. Olha o que acontece aqui na xilose. Olha o que acontece na lixose. Então, percebam que, sendo carbono assimétrico, sendo carbono quiral, eu já entendi que eu não posso simplesmente virar essas ligações para que essa molécula se transforme nessa. Isso não vai acontecer. Elas são moléculas diferentes, elas são isômeros ópticos. Não dá simplesmente para eu virar isso aqui e elas ficarem sobreponíveis. Isso não acontece. E o que isso significa? Significa que essa diferença na posição dessas hidroxilas gera moléculas diferentes.
moléculas com funções diferentes no nosso corpo. Então, isso vai acontecer para monossacarídeos com 4, com 5, com 6 carbonos. Então, olha aqui, alose, altrose, glicose, manose. Nossa, quantos monossacarídeos! Que molécula é essa? C6H12O6. Será que se eu simplesmente te dando essa informação, você pode me dizer que monossacarídeo é esse? Será a glicose? Será que é a frutose? Simplesmente com essa informação não tem como você me responder. Por quê? Porque com essa fórmula de C6H12O6, eu tenho diferentes moléculas. Aqui eu tenho representada diversos monossacarídeos que apresentam essa fórmula molecular. Mas se a gente for olhar a isomeria, nós perceberemos vários isômeros ópticos possíveis. Tá? Então, quando eu olho para glicose, eu vejo aqui uma conformação dela que é um pouquinho diferente da conformação de quem? Da manose. Aonde está a diferença? Está no carbono 2. Então, a glicose, a hidroxila, está virada numa posição que é um pouquinho diferente da posição da manose. Se eu for olhar a galactose, eu já vejo que ela é um pouquinho parecida com a glicose, mas aonde que está a diferença? Está nesse carboninho aqui. Então, a gente começa a perceber que existe uma coisa chamada de epímero. O que é epímero? São essas moléculas que diferem na conformação de apenas um carbono. Então, quando eu comparo a glicose com a manose, eu posso dizer que elas são epímeros no carbono 2. Por quê? Porque todos os outros carbonos, a conformação é idêntica. Aonde muda? No carbono 2. Se eu já comparar a glicose com a galactose, eu vou perceber que elas são efímeras aonde? No carbono 4. Os outros carbonos, a conformação é a mesma. Elas só apresentam diferença na conformação do carbono 4. Nossa, professora, mas você só estava falando, então, que isso que aconteceu aqui, dessa variação toda, então isso é exclusiva dos carboidratos que têm grupamento aldeído, das aldoses? Não. Nas cetoses, a gente também observa esse processo. As cetoses também apresentam isômeros nas suas moléculas. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, com 5 carbonos, a gente tem a ribulose e a xilulose. Qual é a diferença entre elas? A posição da hidroxila, a posição em um dos carbonos assimétricos. Diferente, do mesmo modo, não é diferente não, mas do mesmo modo do que a gente observa aqui. A frutose tem isômeros da mesma condição. Por quê? Porque vê diferença na posição da sua hidroxila. Então, a frutose ela tem uma pequena diferença em relação a essa psicose. Por quê? A posição da hidroxila. Uma coisa importante da gente perceber é que a gente representa esses carboidratos muitas vezes de uma forma linear. Porém, na célula, esses carboidratos estarão em uma solução aquosa. E em solução aquosa, ou seja, em contato com a água, esses carboidratos têm a tendência não de permanecer na forma linear. Eles têm a tendência a formar uma estrutura na forma de anel. Então, a gente vai perceber que muitas das vezes a gente representa na forma linear, às vezes a gente representa nessa forma cíclica, representando todos os átomos. Então, aqui eu estou mostrando os carbonos, a hidroxila, o hidrogênio, como eles estão. Percebam que nesse carbono aqui, eu botei a hidroxila para fora do anel, aqui eu já representei ela para cima, ó. Só que aí, às vezes, eu venho e represento simplesmente fazendo só isso. E muitas das vezes o aluno fica perdido. Então, a gente tem que relembrar como são as representações na química, né? Então, tem que lembrar que em cada cantinho desse eu tenho um carbono e os seus ligantes correspondentes, tá?
Tá, mas como é que essa estrutura cíclica ela é formada? A estrutura cíclica ela é formada porque existe uma reação que parte a partir desse carboninho aqui, o carbono que tem a carbonila. Esse carbono aqui ele é um carbono anomérico. Cuidado, não confunda o anomérico com o assimétrico. São conceitos diferentes. O carbono que contém a carbonila ele é um carbono anomérico. Esse carbono anomérico ele vai ser responsável por gerar uma ligação. Então, a gente vai ver aqui no caso das aldoses que apresentam 6 carbonos, que essa estrutura cíclica ela vai ser formada a partir do carbono 1, que vai fazer uma reação com a hidroxila que está no carbono 5. Então, percebam uma coisa, o carbono 1 ele vai fazer uma ligação com a hidroxila que está no carbono cíclico. Tá vendo? O desenho ficou num formato estranho, mas preste atenção na numeração. O carbono 1 com a hidroxila do carbono 5. O carbono 1 com a hidroxila do carbono 5. E é justamente essa mudança na posição, ó, que permite a formação o quê? De uma estrutura na forma de anel. Detalhe para uma coisa, eu liguei o 1 com o 5. Quem ficou de fora do meu desenho? Quem ficou de fora do meu anel? O carbono 6. Enquanto quando essa estrutura cíclica ela é formada nessas hexoses, nesses carboidratos com 6 carbonos, o meu anel ele tem os 5 carbonos, mas o carbono 6 ele fica fora do anel. Muito bem, então formei uma estrutura cíclica. Ué, mas por que tem 2 desenhos? O que aconteceu aqui, professora? Porque quando eu formo essa ligação aqui, que passa a existir, ela não existia, ó, o hidrogênio saiu, o oxigênio se ligou ao carbono, o oxigênio se ligou ao carbono. Quando eu formo essa ligação, esse carbono 1, agora ele passa a ser um novo carbono assimétrico. Antes, ele não era um carbono assimétrico. Agora, ele é um carbono assimétrico. Por quê? Porque agora ele tem 4 ligantes diferentes. E isso vai permitir que haja o quê? Isomeria óptica. Então, nessas estruturas cíclicas, eu observo 2 posições. Posições que eu posso dizer simplesmente assim, a minha hidroxila está para baixo, ou a minha hidroxila está representada para cima. Nessa situação, para eu diferenciar, eu vou dizer que eu tenho uma posição alfa. Alfa quando? Quando a minha hidroxila está para baixo. Ou eu tenho uma posição beta. Quando é beta? Quando a minha hidroxila está para cima. Gente, é isômero óptico. Não dá para eu rodar essas ligações para um se transformar no outro. Não dá. Então, essa molécula é completamente diferente dessa. E percebam uma coisa, ainda tem mais uma coisa acontecendo aqui. Olha o nome que a gente ficou. A gente ficou com um alfa B. Então, aquela classificação que a gente tinha anteriormente, ela permanece. Aqui eu tenho o quê? Um beta D. Aquela classificação, ela permanece. Então, olhando de novo, o que eu tenho aqui? Eu vejo que quando uma hexose ela vai formar uma estrutura cíclica, a ligação que vai ocorrer é entre o carbono 1 e a hidroxila do carbono 5. O carbono 6, ele não faz parte da ligação. O carbono 6 não faz parte do anel, perdão. Tá? E quando isso acontece, quando essa nova ligação é formada, esse carbono 1, ele passa a ser um carbono assimétrico. Então, isso me dá 2 possibilidades. Por quê? Porque eu posso ter a minha hidroxila para baixo, que eu chamo de uma posição alfa, mas eu posso ter a minha hidroxila para cima, que eu chamo de uma posição beta. Ah, mas a frutose, você estava dando exemplo da glicose, mas e a frutose, ela também vai fazer esse tipo de ligação? Vai. Mas na frutose, nós vamos observar uma diferença.
Por que nós vamos observar uma diferença em relação à frutose? Porque a frutose, pessoal, vamos voltar um pouquinho. A frutose, ela é o quê? A frutose, ela é uma cetose. Então, aonde que está a carbonila? Onde que está esse C dupla O? Está no carbono 2. Então, agora, a minha ligação não vai ser mais do carbono 1. A ligação vai ser entre o carbono 2 e a hidroxila do carbono 5. Então, presta atenção que a estrutura cíclica vai ser formada entre o 2 e o 5. Quem é que vai ficar de fora? Vai ficar de fora o 1 e o 6. Como assim? Então, na frutose, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. A estrutura cíclica vai ser formada entre o 2 e a hidroxila do 5. Carbono 1 e carbono 6 não farão parte do ciclo. Então, quando eu for observar a estrutura cíclica de um monossacarídeo com 6 carbonos, porém que seja uma cetose que apresente o grupamento cetona, a estrutura cíclica formada vai ser um pouquinho diferente, porque a estrutura cíclica formada, vai ter esse formatinho aqui. E mais uma vez, quando essa ligação for formada, a gente vai observar a geração de um novo carbono assimétrico, de modo que a gente vai poder ter a ligação na posição alfa e teremos a ligação na posição beta. Então, normalmente, em sua maioria, as hexoses do tipo aldose, do tipo aldeído, formarão uma estrutura dessa forma, uma estrutura parecida com pirano. Então, na maioria das vezes, nós veremos a representação da glicose com esse formato aqui. Enquanto as do tipo cetose, quando forem gerar sua estrutura cíclica, farão essa estrutura cíclica desta forma aqui. Então, nós observaremos uma estrutura parecida com um furano. A frutose será predominantemente desenhada desse tipo aqui. Poxa, professora, mas tem alguma coisa que eu ainda não entendi. E essa questão aí do D, por que agora eu entendi de onde que veio o alfa e o beta? Porque dependendo de como fica a hidroxila nessa estrutura cíclica, eu classifico em alfa e beta. Mas por que continua aparecendo essa definição de D? Da onde que surgiu esse D? Então, vamos voltar aqui nesse desenho. Porque quando eu olho aqui, eu vejo que eu tenho condições que as hidroxilas estão todas para o mesmo lado. Mas quando eu começo a olhar as estruturas, eu vejo variação na posição da hidroxila. Então, como é que eu vou saber quem é D? Não, todos são Ds. Como assim? Se as hidroxilas estão cada uma para um lado, como que todas essas estruturas são D? Aqui tem um ponto importante. Para a gente definir se esse monossacarídeo é do tipo D ou do tipo L, eu não posso olhar para qualquer carbono assimétrico. Eu vou olhar para o carbono assimétrico que esteja mais longe do carbono anomérico. De novo, quem é o carbono anomérico? O carbono anomérico é esse carbono que tem a carbonila. Quem são os carbonos assimétricos? Os que têm 4 ligantes diferentes. Aqui no meu esquema, eles já estão destacados, eles estão todos em rosa. Qual é o carbono assimétrico que está mais longe do anomérico? Então, vamos olhar aqui. Anomérico, qual é o assimétrico que está mais longe? Opa, é o 5. Então, vamos dar uma olhada em todas essas estruturas e observar como é que está a hidroxila nesse carbono 5. Perceberam que em todas elas a posição da hidroxila é a mesma? Se a gente for olhar para as outras estruturas, a gente vai ver que tem diferença. Se eu olhei para os outros carbonos, opa, eu vejo diferença. Se eu for olhar para os outros carbonos, eu vejo variação. Mas quando eu olho para o carbono assimétrico, que está mais longe do anomérico,
eu percebo que todos eles estão na mesma posição. Então, essa classificação em D ou em L carboidrato, ela é relativa a onde? Quando eu olho para a posição do carbono assimétrico mais longe do anomérico. E uma das coisas que nós veremos é que a gente fala glicose, glicose, só que no nosso organismo transformações ocorrem. Então, a glicose nem sempre ela vai estar solta, ela vai se juntar a outras moléculas. Então, por exemplo, uma glicose pode se juntar a um grupamento amino formando uma glicosamina. Esse grupamento amino pode se juntar a um grupamento acetil formando um acetilglicosamina. A mesma coisa pode ocorrer se essa glicose se juntar a um grupamento fosfato. Isso aqui a gente vai ver muito. Uma glicose 6-fosfato. Ah, professora, é uma glicose com 6-fosfato ligado? Não, é uma glicose que tem um fosfato ligado aonde? No carbono 6. Cadê o carbono 6, professora? Lembra que a gente falou que fez a estrutura cíclica. A estrutura cíclica foi entre o carbono 1 e o carbono 5. O carbono 6 não faz parte do anel. Olha onde que o fosfato está ligado. O fosfato está ligado ao carbono 6. Então, essa é uma glicose que tem fosfato ligado ao carbono 6. Glicose 6-fosfato. E vários outros derivados poderão ser formados a partir dessa glicose. Então, a gente vai ver que no nosso organismo, essa glicose ela vai servir de base para vários outros compostos que poderão ser formados. Bom, os disacarídeos serão formados através da união de 2 monossacarídeos. A união desses monossacarídeos ocorrerá através de uma ligação chamada de glicosídicas, ou glicosídica. Então, a gente vai perceber essa ligação acontecendo. Só que um detalhe é importante. Essas ligações glicosídicas serão influenciadas pela configuração dos monossacarídeos. Então, a gente viu que os monossacarídeos, na sua estrutura cíclica, apresentam conformação do tipo alfa ou do tipo beta. E essa conformação vai interferir no tipo de ligação glicosídica formada. E também vai depender de quem? De quais carbonos estarão participando dessa ligação. Como assim? Vamos olhar. Então, aqui eu tenho 2 moléculas de glicose. Vou fazer uma ligação do tipo O-glicosídica entre elas. Por que é uma ligação do tipo O? Percebam aqui o que aconteceu na minha ligação. Quem ficou aqui no meio? O oxigênio. Então, eu já vejo que é uma ligação entre 2 glicosídeos, entre 2 monossacarídeos, e que o oxigênio vai ser o fator que vai estar ali ligando. Muito bem. Quais foram os carbonos envolvidos nessa ligação? Nessa ligação, eu liguei o carbono 1 de uma glicose ao carbono 4 de outra glicose. Então, carbono 1 de uma glicose ao carbono 1, 2, 3, 4 de outra glicose. Então, tem uma ligação 1, 4. Mas está vendo que tem uma setinha indicando que é do 1 para o 4? Por que isso? Por que eu tenho essa afirmação aqui? Porque nessa ligação, o carbono 1, quem é o carbono 1? Não é o carbono anomérico, nós estamos falando de uma glicose, de uma aldose. Então, o carbono 1 é o carbono anomérico. E eu preciso destacar. Por quê? Porque o carbono anomérico, ele é o mais reativo, ele é o mais forte para fazer essa ligação. Então, a gente destaca que essa ligação envolveu o carbono 1, foi ele que promoveu essa ligação com o carbono 4 da outra glicose. Então, a gente observa aqui que eu juntei 2 glicoses através de uma ligação do tipo 1 para 4. Só que ainda tem mais um detalhe. Nessa ligação, a glicose, o carbono 1 dela, estava na posição que? Alfa.
Então, eu digo que essa ligação é do tipo alfa 1, 4. Ufa! Vamos olhar exemplos para a gente visualizar isso. Vamos observar melhor. Então, toda vez que a gente falar de uma ligação glicosídica, a gente vai poder observar os carbonos que estão envolvidos. Nós veremos algumas ligações que envolvem o carbono 1, o anomérico, com o carbono 4, de outra molécula. O carbono 1 com o carbono 6, de outra molécula. Percebam que quem é o carbono anomérico? Nesse caso aqui, eu só estou destacando o carbono 1. Então, primeira molécula, seu carbono anomérico, 1, vai reagir com outro carbono, 4 ou 6, do outro monossacarídeo. Porém, essa ligação aqui do tipo 1, 2, ela traz um destaque. Por quê? Porque nessa ligação, ambos os carbonos anoméricos estarão envolvidos na ligação. Então, uma molécula vem com carbono anomérico para a ligação, mas a outra também traz seu carbono anomérico. Vamos olhar o exemplo aqui. A maltose. A maltose é um exemplo de um disacarídeo. Por que a maltose é um exemplo de um disacarídeo? A maltose é um disacarídeo formada pela união de duas glicoses. Duas glicoses unidas através de uma ligação glicosídica. Quem é um? O carbono anomérico. E de outra glicose no carbono 4. Então, a gente observa que na maltose a gente tem uma ligação glicosídica do tipo alfa, 1, 4. 1 para 4. A maltose foi o exemplo que a gente viu nesse slide anterior aqui. Ó. A maltose é um disacarídeo formado pela união de duas glicoses. Uma glicose, que traz o carbono anomérico, tem o seu carbono anomérico na configuração alfa. E essa ligação vai se processar entre ele, que é o carbono 1, e o carbono 4 da outra glicose. Então, eu passo a ter 1, 4. Alfa, 1 para 4. Essa é a maltose. Alfa, 1 para 4. A lactose, eu já vou observar algumas diferenças. Por que a lactose eu já vou observar algumas diferenças? Porque na lactose eu tenho a união de uma galactose e uma glicose. Então, percebam que na lactose os meus monossacarídeos eles são diferentes. Aqui eu tinha duas glicoses. Na galactose, não. Na lactose, não. Na lactose, eu tenho galactose e glicose. Como é que eu vejo isso, professora? Eu estou olhando para esses desenhos e não vejo diferença. Se a gente olhar a estrutura dos monossacarídeos, que a gente viu antes, a gente vai ver que a galactose ela é muito parecida com a glicose. Só tem uma diferença, elas são epímeras. Epímeras aonde? No carbono 4. Então, se a gente olhar a estrutura do carbono 4, a gente vê uma diferença na posição. É a única diferença entre a galactose e a glicose. Por isso que, olhando para esse desenho, parecem que elas são iguais, mas não são. Então, a lactose é um disacarídeo formado pela união da galactose e da glicose. Porém, a ligação que eu tenho aqui, ela tem uma diferença. Que diferença que ela tem? Não é entre o carbono 1 e o carbono 4? É. Porém, essa galactose, o seu carbono anomérico, está na configuração beta. Então, a lactose é um disacarídeo formado pela galactose e glicose através de uma ligação beta 1 para 4. Diferente da tão famosa sacarose. A sacarose também é um disacarídeo, também é formada pela união de dois monossacarídeos. A sacarose, eu tenho a união de uma glicose com uma frutose. Lembra que a glicose é do tipo aldose.
aldose. Já a frutose é do tipo cetose. Por isso, a gente vê essa diferença no formato das estruturas cíclicas. Então, a gente viu como é que é a estrutura cíclica de uma aldose. A gente viu como é que é a estrutura cíclica de uma cetose. Muito bem. E essa ligação, ela ocorre entre o carbono anomérico da glicose, carbono 1, e o carbono anomérico da frutose, que nesse caso vai ser quem? Quem é o carbono anomérico da frutose? A frutose é uma cetose. O carbono anomérico é o carbono 2. E isso traz para a gente uma diferença marcante. Por que traz uma diferença marcante? Porque nessa ligação, aonde eu estou unindo o carbono anomérico de uma com o carbono anomérico de outra, olha como é que fica a representação da minha seta. Está vendo que agora a minha seta está em ambos os sentidos? Eu tenho a pontinha da seta virada para ambos os lados? Por quê? Porque agora aqui eu tenho uma disputa de força. Eu não tenho mais um carbono anomérico só dominando, de 1 para 4. Não. Agora eu tenho uma briga, porque ambos os carbonos anoméricos estão na ligação. Então, a gente diz que essa ligação é 1,2. Tem horas que vocês verão essa ligação representada frutose na frente da glicose, tem hora que vocês verão essa ligação representada glicose na frente da frutose. Por quê? Porque elas são iguais em termos de força. Então, a representação ela pode variar, porque ambos os carbonos anoméricos estão envolvidos na ligação. E os polissacarídeos? Quem são esses polissacarídeos? Temos diversos polissacarídeos nas nossas células, nos organismos vivos. E a gente vai perceber uma diferença marcante entre eles. Alguns polissacarídeos terão características de serem de armazenamento, de reserva. E os dois principais polissacarídeos que nós falaremos serão o amido e o glicogênio. Qual é a diferença entre eles? Qual é a característica que mais ressalva? Embora ambos sejam polissacarídeos usados no armazenamento de energia, o amido ele é abundante, ele é produzido aonde? Nas células vegetais. Então, os vegetais estocam carboidratos na forma de amido. Os animais não. Então, as células animais, quando precisam estocar carboidratos, estocam na forma de glicogênio. Esses dois carboidratos, esses dois polissacarídeos, eles são altamente hidratados. O que quer dizer isso? Eles interagem muito com a água. Eles formam muitas pontes de hidrogênio com a água. Talvez, em alguma aula de disciplinas anteriores, vocês tenham feito visualizações no microscópio e tenham observado esses grânulos de amido que a gente chama. Nós fazemos coloração e visualizamos essas porçõezinhas escuras. Essas porçãozinhas escuras na célula são justamente esse armazenamento. Pode ser de amido, no caso de célula vegetal, ou de glicogênio, no caso de célula animal. Falando especificamente do amido, como é que é a sua estrutura? O amido, ele é um polissacarídeo que ele apresenta duas estruturas diferentes. Ele pode ser dividido na amilose e na amilopectina. Qual a diferença entre elas? A amilose é uma parte do amido que não é ramificada. Nessa amilose, tudo que eu tenho é glicose unidas por ligações do tipo alfa-1,4. Então, a amilose é uma parte do amido. Uma parte do amido formada só por glicose unida por ligação alfa-1,4. Diferente do que acontece na milopectina. Por quê? Porque na milopectina eu também só tenho glicose. Só que na milopectina eu tenho glicose, que tem ligação do tipo alfa-1,4, mas eu também tenho ligação do tipo alfa-1,6. Quando eu observo essa ligação do tipo alfa-1,6, eu vou ver que ocorre uma coisa, ocorre a formação de ramificação.
ligações. O que é isso? Então, a amilose. A amilose é uma parte do amido formada apenas por glicose unidas através de ligações alfa-1, 4. A amilose ela é linear, ela não apresenta ramificação. Porém, na célula, nada fica linear, reto, ocupando um espação. Então, a gente observa que essa amilose, a sua conformação na célula, a sua estrutura, fica no formato de uma hélice, fica no formato de uma espiral, tá? Então, a amilose é a parte do amido constituída única e exclusivamente por glicose, unida através de ligações alfa-1, 4. Já a amilopectina, ela é um pouquinho diferente. Por que a amilopectina é um pouquinho diferente? A amilopectina só tem glicose também. Só que nessa parte do amido, eu tenho a ligação alfa-1, 4, formando uma parte que quer ser mais linear. Mas eu também tenho uma nova ligação, uma ligação do tipo alfa-1, 6. Então, o carbono anomérico de uma, o carbono 1, se liga ao carbono 6 da outra. Qual é o resultado? Eu tenho um ponto aqui, ó, de ramificação. Aqui, ó, nessa parte, eu só tenho alfa-1, 4, alfa-1, 4, alfa-1, 4. Fica linear. Só que aqui, ó, para fazer esse bracinho, nesse ponto, exatamente nesse ponto, eu tenho uma alfa-1, 6. Aqui só tenho alfa-1, 4, alfa-1, 4, 1, 4. Nesse ponto, para ligar essa linha a essa linha, entre esses dois carbonos, eu tenho uma alfa-1, 6. Então, o que é o amido? O amido é uma mistura. Uma mistura de quê? O amido é uma mistura da amilose que se entrelaça, que fica misturada a toda essa estrutura da amilopectina. Isso é um amido. Que difere um pouco do glicogênio. O glicogênio é a forma de armazenamento de carboidrato nas células animais. O glicogênio ele não se divide em dois pedaços. O glicogênio é uma coisa só. O glicogênio ele é parecido com a amilopectina. Por que ele é parecido com a amilopectina? Porque ele apresenta apenas glicose unidas por ligação alfa-1, 4 e também tem ramificações. Então, se ele também tem ramificações, ele apresenta ligações do tipo alfa-1, 6. Então, olha aqui para o glicogênio. O glicogênio é parecido com quem? Ele é parecido com a amilopectina. Por quê? Porque no glicogênio eu vejo ligações alfa-1, 4 na linha, mas nesse ponto aqui, aonde eu estou fazendo a ramificação, eu também vejo a presença de ligações alfa-1, 6. Glicogênio é altamente ramificado. Quando a gente for estudar o metabolismo, como ele é formado, como ele é degradado, a gente vai entender por que é importante ele ser muito ramificado, tá? Então, amido e glicogênio, polissacarídeos de reserva. Amido, reserva nas células vegetais. Glicogênio, reserva nas células animais. Amido, ele tem uma diferença marcante. Por quê? Porque ele tem duas partes. Ele tem uma parte que é a amilose e ele tem uma parte que é a amilopectina. O glicogênio não, ele é formado por uma única estrutura, uma estrutura altamente ramificada. Por que é uma estrutura altamente ramificada? Porque ele tem ligações do tipo alfa-1, 6 e ligações do tipo alfa-1, 4. Em relação aos polissacarídeos, nós também podemos ter polissacarídeos com funções estruturais. Como assim? Então, agora são polissacarídeos que não são usados para reserva de energia. Eles são usados o quê? Como uma forma de sustentação, como uma forma de montagem daquela célula, daquele organismo.
Então, quando a gente fala de polissacarídeo de estrutura, a gente logo vai lembrar de quem? Da celulose. Celulose é um polissacarídeo vegetal. Que característica essa celulose tem? A celulose é uma parte fibrosa, né? São as fibras vegetais. A celulose é um polissacarídeo homo. Por que é homo? É formado apenas de um único tipo de monossacarídeo. Quem é o tipo de monossacarídeo que eu tenho na celulose? A glicose. Linear, não ramificado. Então, nela eu não vou ter o quê? Aquele bracinho. Eu não vou ter ligação 1,6. Eu vou ter apenas ligação 1,4. Então, na celulose, eu tenho glicose com ligação 1,4. Porém, qual é a grande diferença dela? Na celulose, as ligações terão configuração beta. Então, na celulose, a ligação que a gente vai observar é do tipo beta 1,4. Opa! Então, espera aí. A celulose, ela tem glicose. Glicose não era a mesma coisa que tinha lá no amido, que era a minha reserva? Glicose não é a mesma coisa que tinha no glicogênio, que também era de reserva? Por que a celulose não é de reserva? Porque na celulose, a ligação ela é diferente. A ligação ela não é alfa, a ligação ela é beta. Então, na celulose, eu tenho moléculas de glicose unidas através de ligação beta. Então, quando a gente fala de fibras vegetais, quando a gente fala dessas fibras, são cadeias longas, são grandes quantidades de glicose sempre unidas através de ligação beta 1,4. E por que será, então, que essa celulose é diferente do amido e do glicogênio? Por que eu consigo usar o amido e glicogênio para produção de energia e não consigo usar a celulose? Simples. Porque as enzimas que utilizam, que degradam esse amido e esse glicogênio, as enzimas, lembram que elas conseguem diferenciar, o sítio ativo delas tem uma posição específica. A gente viu que o sítio ativo é um local o quê? Que a molécula precisa se encaixar. A gente já ouviu falar disso. As enzimas, elas têm uma configuração específica para cada molécula. Então, as enzimas que degradam, que interagem com amido e com glicogênio, elas têm uma estrutura na posição alfa. Então, beleza, o amido e glicogênio, as ligações são do tipo alfa. Porém, a celulose, a ligação é de que tipo? É do tipo beta. Então, simplesmente essa mudança, se a ligação está numa posição para cima ou para baixo, simplesmente isso para a enzima é muita diferença. Então, a enzima que interage com uma ligação do tipo alfa, ela não consegue interagir com uma ligação do tipo beta. E nós não possuímos esse tipo de enzima. Ah, então o boi, os bichinhos que degradam, o cupim, o terno, eles também não possuem essas enzimas. Eles apresentam o quê? Eles apresentam uma simbiose, eles apresentam a presença de um outro micro-organismo lá dentro que tem, aí sim, uma enzima na posição correta. Então, a celulase é uma enzima que é capaz de interagir com as ligações do tipo beta 1,4. Então, quando a gente olha para o boi, né, quando a gente olha para os ruminantes, a gente pensa, não, o boi a gente não consegue, mas o boi consegue degradar essa celulose. Ele só consegue porque ele tem essa interação com micro-organismos que apresentam a celulase, uma enzima capaz de degradar, hidrolisar ligações beta 1,4. Um outro polissacarídeo com função estrutural é um que nós conhecemos como quitina. O que é quitina? Quitina é um polissacarídeo formado por uma coisa um pouquinho diferente. Ele não é formado por glicose. Ele é formado por uma glicose
modificada. Como assim? Se eu olhar só para isso aqui, eu vou dizer que isso é uma glicose. Só que está vendo que tem um penduricário, tem uma coisa a mais nessa glicose? Lembra que a gente falou lá das moléculas derivadas dos monossacarídeos? Então, a glicose, ela recebeu uma outra parte, ela se transformou. Ela recebeu o quê? Um grupamento amino e um grupamento acetil. Então, aqui o que eu tenho é uma N-acetilglicosamina, uma glicose que se modificou e virou essa estrutura aqui. Então, na quitina, a quitina é um polissacarídeo formada por várias N-acetilglicosamina. Qual é o tipo de ligação que está presente? Ligação do tipo beta. Se é ligação do tipo beta, a gente não consegue degradar. Nossas enzimas degradam apenas essas ligações do tipo alfa. Então, a quitina é um polissacarídeo estrutural. É ela que dá resistência, né? Quando a gente lembra de um besouro, quando a gente pensa nesse exoesqueleto, é a quitina que está ali formada, que está dando essa resistência nesse exoesqueleto dos artrópodes. Tá? Então, pessoal, juntando só essa parte de carboidrato, de polissacarídeo, entendam que a gente tem aí uma variação na função. Então, a gente pode ter polissacarídeos de reserva e polissacarídeos estruturais. Tem algumas diferenças chaves entre eles, mas uma que eu quero que vocês tenham em mente é como que simplesmente a posição da ligação influenciou na função. Então, o que os polissacarídeos de reserva eles têm em comum? Ligação do tipo alfa. Eles são de reserva por quê? Porque o nosso corpo, a nossa célula, é capaz de interagir com essa ligação do tipo alfa e quebrar. Separar aquela glicose para usar. Diferente do que acontece nas ligações do tipo beta. Então, o nosso organismo, quando pega um polissacarídeo do tipo beta, quando pega uma fibra vegetal, quando pega essa celulose, o nosso organismo não consegue degradar. Então, a gente não consegue usar aquela glicose que está lá na celulose para produção de energia. Por quê? Porque aquele tipo de ligação, a nossa enzima não consegue interagir, não consegue separar. Então, a gente tem que ter em mente isso. Muitas das vezes o aluno fica, nossa, mas para que eu estou estudando isso? Para que eu quero saber se essa ligação é alfa ou beta? Para que eu quero saber se aqui eu tenho uma glicose, se aqui eu tenho uma frutose? A gente vai estar o tempo todo levando isso para frente, levando isso para onde que o nosso metabolismo é influenciado por isso. Então, percebam que uma mudança na estrutura interfere na função. Na primeira parte da disciplina, a gente está focado na estrutura, a gente está focado em entender como são as moléculas. Mas daqui a pouquinho, mais algumas aulas para frente, a gente vai ver como que um carboidrato é formado, como que um carboidrato ele é degradado, como é que produz energia, como é que estoca essa energia, né? Então, é importante que a gente faça essas relações. Beleza? Até a próxima aula, pessoal.